Bom dia, seja bem-vindo a este perfil destinado a termos um tempinho do nosso dia juntos para ler. Sejam bem-vindos, então, os apaixonados pela leitura como eu e os apaixonados pela doutrina espírita como eu. Que os bons espíritos estejam conosco neste momento. Eu me chamo Daniele Caro, Daniele Capitânio Rosa. Então, Caro é a junção dos meus dois nomes que eu amo tanto. E nós estamos na leitura do livro Nosso Lar. A ideia é ler toda a série A Vida no Mundo Espiritual para lermos juntos. E nós estamos já no capítulo 5. Deixa eu tirar o pé da mesa para não ficar tremendo a câmera. Já no capítulo 5, né? Já faz uma semana que estamos aqui diariamente e eu estou muito feliz com isso. As vibrações são muito boas e o resultado é estarmos melhor a cada dia. Esse é o propósito aqui. Não tem métrica melhor do que esta. Então, sem delongas, vamos à leitura do nosso livro Nosso Lar, capítulo 5, que se chama Recebendo Assistência. Então, André Luiz já foi socorrido do umbral, conheceu Clarencio, recebeu a visita do médico, ficou sabendo que desencarnou por suicídio indireto, uma coisa nova para ele. Então, ele está aprendendo a lidar com todas essas situações desconhecidas para ele até aqui. Então, vamos lá. Recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente na mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-se-me ele, sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e de maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. Henrique de Luna foi o médico que primeiro, foi lá fazer o diagnóstico do André Luiz, Depois que ele foi recebido em nosso lar, levado para a enfermaria, o médico Henrique de Luna foi lá para examiná-lo. Foi este médico que disse para André Luiz que ele havia desencarnado de suicídio indireto. Então foi o assistente Henrique de Luna, que enviou Lísias para cuidar do André Luiz. Por que assistente? Assistente de Clarencio. Vamos lá. E aí André Luiz pergunta, é enfermeiro? Indaguei. Lísias responde, sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero como enfermeiro, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refinam a enfermos recém-chegados. Quer dizer, Lísias não era só enfermeiro. Além de tudo que o enfermeiro já faz, Lísias ainda era como um acompanhante, um assistente social. Mas vamos entender isso com o decorrer da leitura. Notando minha surpresa, explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. E Lísias está dizendo, como ele tem vários. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então, Lísias está dando uma
ideia para André Luiz do tamanho que é nosso lar, né? E aí André Luiz disse: tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. O que acontece aqui? Quem está chegando agora na doutrina, a espiritualidade superior é muito prática, muito séria, né? Tudo é útil, né, na criação divina. Então, porque não é que não se possa elogiar, né, admirar o belo, fazer agradecimentos, porque parece assim que o Lísias não quer que elogie, que fale que lá é bom, que é bonito. Não é isso. Mas assim, como é aqui na Terra, quando a gente às vezes está num meio social, onde as bajulações excessivas, isso não acontece no plano espiritual. Né? Então, por isso que ao longo do livro, da leitura, a gente vai perceber que sempre que tender para os exageros de fala e de sentimento, os nossos mentores vão intervir, para que a gente não caia nem no excesso de lamentação, de tristeza, de expressões muito exageradas, tanto para baixo quanto para cima, né? Então, nem tantos elogios, né? É neste sentido. Então, ó, Lísias já interrompeu o André Luiz, que ia descambar por elogios desnecessários. O próprio André Luiz fala aqui. Então o Lísias, para impedir que André Luiz entrasse ali, né, naqueles elogios, foi examiná-lo. Daí, Lísias, examinando André Luiz, diz assim: a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos de câncer. A região do fígado revela dilacerações e dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Bom, Lísias então está reafirmando o que o médico já tinha dito para André Luiz, que ele desencarnou, sim, em decorrência do câncer, mas que também os outros órgãos estavam muito lesionados, né? Por conta dos excessos que André Luiz praticou durante a sua vida enquanto encarnado. Sorrindo, bondoso, acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Né? Lísias perguntou. Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se-me a consolar. Viu só? De novo, ó, o Lísias percebeu que André Luiz ia entrar numa de ficar com vergonha, de que ele tinha feito, já cortou, né, o excesso. Olha só como, que bondade, né, que refinamento no trato com as palavras, com os sentimentos, que espiritualidade maior nos ensina aqui nessa obra. Então, Lísias vai falar. Na turma de 80 enfermos, a que devo assistência diária, Lísias cuida de 80 pacientes. 57 se encontram nas suas condições. Vejam só. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar
não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes, né? Lísia está dizendo, são felizes em nosso lar. Porque temos trabalho, a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo. Esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísias sorriu e explicou. Recordemos, o amigo, o ensinamento que se refere a muitos os chamados e poucos os escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância neste particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana, prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se na possibilidade dos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídos de loucos, doentes e ignorantes. Então, o que a gente viu até aqui? Lísia está explicando para André Luiz, né, que André Luiz ficou tímido quando Lísias falou novamente do diagnóstico dele, né? Mas aí Lísias disse assim, calma, André Luiz, dos 80 que eu cuido, 57 também vieram por suicídio indireto, né? E isso que tu nem sabe dos mutilados, os que chegam aqui sem órbita, sem perna, porque fizeram tantas maldades que se automutilaram, porque essa mutilação a gente mesmo faz conosco, através do mau uso, né? E explica, nosso lar não é uma colônia de espíritos perfeitos. Nós somos felizes em nosso lar, sim, porque nosso lar é uma colônia para o trabalho, para o refazimento de todos, né? E aí Lísias segue explicando que na Terra tem diversas religiões e que elas servem para chamar cada um de nós, conforme a nossa preferência, a se aproximar de Deus. E Lísias diz, se a criatura teve um dia a oportunidade, ao menos uma vez, de ter contato com Deus, ela já não pode dizer que não teve a oportunidade. Então, quando diz muitos dos chamados e poucos os eleitos, quer dizer, cada um que teve essa oportunidade e que teve, foi eleito. Quer dizer, todos nós, né? Poucos os escolhidos, porque muitos preferem, como Lísias também narra aqui, fazer outras escolhas, né? Pelas suas próprias vontades, satisfazer seus desejos e acabam assim mutilando o corpo físico, não só pelos desregramentos de comida, de bebida, de sexo, como ele fala aqui, mas pelos pensamentos ruins, pelas más intenções que mutilam tanto o corpo, adoecem tanto o corpo quanto as questões físicas.
Muito bem explicado. Lísias está sendo, ó, que enfermeiro, né? Mão cheia aqui pro André Luiz. Então ele segue, Lísias, né? Notando minha admiração, perguntou: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Né? Lísias está perguntando: André Luiz, tu acredita que por acaso ia desencarnar e ia virar, né, perfeito? Ia acontecer uma coisa assim, uma mudança extraordinária contigo? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Então aqui tem uma nota do autor espiritual, que é mondar, que significa arrancar ervas daninhas. Então, olha o que Lísias diz aqui. Essa metáfora é linda. Lavando o rosto no suor do mundo. Ele fala sobre reencarnar. Que por mais que a gente vá subir com o tempo na escala, né, vai progredir para mundos melhores, cada falta vai ter que ser resgatada. É isso que ele está falando. A gente volta para a Terra para lavar o rosto no suor do mundo. Magnífica metáfora, linda metáfora. E ele fala, não seria justo que outra pessoa arrumasse a bagunça que eu fiz. Então, sim, a gente volta. Quem ficou com raiva da gente é a gente mesmo que vai ter que ir lá fazer as pazes, né? Como diz aqui. Não seria justo, desatando algemas do ódio e substituindo por laços sagrados do amor. Então, tudo terá de ser restabelecido. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia, raríssimos homens o recordam. De novo, né? Acrescento o que a gente falou. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perversa. A gente vai percebendo aqui que André Luiz vai caindo na real com doses homeopáticas da bondade daqueles seres, né, que estão cuidando dele com tanto zelo. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando. Quer dizer, botou a destra, né, a mão. E o que, de novo, eles não deixam, não incentivam excessos, né? Cale-se. Meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber calar para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, exclamou: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor. Atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. A carne terrestre, da qual abusamos, é também um campo bendito,
em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei aos conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito do serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte, abatida, e despediu-se com o ósculo do amor. Bom, muito bem. E assim terminamos a leitura do capítulo 5, recebendo assistência. Então, André Luiz conhece Lísias, que vai ser uma personagem muito importante desta obra. E André Luiz termina chorando copiosamente, né, no que Lísias explica para ele que lágrimas, quando não são de revolta, são remédio. E André Luiz vai entendendo, como a gente viu aqui, com muito amor, as realidades, né, ao qual ele não se preparou. A grande dor de André Luiz é que ele não se preparou. E que ele teve condições, teve acesso, como Lísias também fala. Todos nós que em algum momento somos chamados, temos acesso ao conhecimento de Deus, somos chamados, mas às vezes ignoramos, né? Que fiquemos com essa reflexão. Obrigada por hoje.